Algo está devorando os soldados russos antes de chegarem à frente. 9 em cada 10 morrem sem ver o inimigo, sem puxar o gatilho, antes mesmo de a batalha começar. Na semana passada, um correspondente de guerra russo admitiu isso em uma única frase, e Moscou ficou em silêncio. Kotenok disse: 80 a 90% das baixas de pessoal ocorrem durante o avanço em direção à linha de contato, não na linha de contato, apenas enquanto se movem em direção a ela. Esta frase não é uma estatística, é um raio-x de uma guerra. Porque quando um exército se dissolve sem nunca tocar no inimigo, o que o dissolve não é o inimigo, é algo novo, e a Ucrânia passou 4 anos inventando isso silenciosamente. O peso da frase de Kotenok não está no número, está em onde esse número se aplica. A história militar aceitou uma regra por séculos. Soldados morrem na linha de contato, onde 2 exércitos se tocam. Essa regra se manteve em Waterloo, em Verdun, em Stalingrado. Kotenok diz que essa regra terminou na Ucrânia. A morte não está na linha, está no caminho para a linha. De acordo com as observações de linha de frente da LRT em Donbas, não há mais uma frente no sentido clássico. A frente não é mais uma linha. Tornou-se uma zona, e essa zona se estende até 150 quilômetros de profundidade para o atacante. Quando a geografia de uma guerra muda, seu vencedor também muda. Na geografia clássica, o atacante concentra sua força na linha, rompe em um ponto e avança por trás. Mas essa lógica depende de uma condição prévia. A força deve chegar à linha. A Ucrânia eliminou essa precondição, e o nome para essa barreira é 2 palavras: geografia da morte. Mas para entender o que essa geografia destruiu, primeiro é preciso entender a fórmula de 200 anos da Rússia. Por 200 anos, o exército russo teve uma fórmula: números e força. Enviar soldados suficientes, sofrer perdas, mas alcançar o alvo. Funcionou em Leningrado. Funcionou em Berlim. De acordo com a análise do CSIS, a Rússia sofreu mais baixas apenas no primeiro ano na Ucrânia do que em todas as suas guerras desde a Segunda Guerra Mundial combinadas, incluindo o Afeganistão e Chechênia. Mas Putin entrou com a mesma fórmula. Não funcionou, e os números mostram o colapso da fórmula. De acordo com a United 24 Media, no primeiro trimestre de 2026, a Rússia perdeu 316 soldados para cada quilômetro quadrado capturado em Donetsk. No ano passado, esse número foi 120. De acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra, o território ganho diariamente caiu de 14,9 km² no final de 2024 para 5,5 km² em 2026. 3 vezes menos terra, 3 vezes mais baixas. E não são apenas os analistas ocidentais que dizem isso. De acordo com a reportagem da NV.UA, Alexander Khodakovsky, fundador do Batalhão Vostok e comandante russo que lutou pessoalmente em Donbas, alertou abertamente em seu canal no Telegram. Retornar a ataques em grande escala aumentará as perdas em 8 vezes, porque a maioria dos combatentes simplesmente não chegará à linha de frente. A suposição oculta da fórmula colapsou. Números esmagadores marcham, números marchando chegam, eles não chegam mais. A Ucrânia rompeu o segundo elo dessa cadeia. Então, como a Ucrânia fez isso? Porque esta não é uma simples história de um bom drone. Este sistema não foi construído da noite para o dia. Evoluiu ao longo de 4 anos. Em 2022, o alcance dos drones FPV era de 5 a 7 km. De acordo com relatórios do ICDS, entre 2023 e 2024, um corredor da morte de 5 a 10 km se formou ao longo da linha de contato. Fortificações convencionais nesta zona tornaram-se inabitáveis. Mas o corredor ainda era estreito. Se a blindagem russa passasse pela faixa estreita, alcançava a linha e a superioridade numérica funcionava. No final de 2024, drones de fibra óptica entraram em cena. O FPV padrão voa com sinal de rádio. Ele pode ser bloqueado. O FPV de fibra óptica opera com sinal de luz. Sistemas de guerra eletrônica não conseguem detectá-lo. De acordo com a United 24 Media, drones Petashka realizaram ataques de combate com FPV de fibra óptica de 50 km. De acordo com o relatório de linha de frente do Financial Times, cabos de 40 km agora são padrão. Há um ano eram de 10 a 20 km. Até 2025, o ICDS confirmou que a linha de morte havia se aprofundado para 35 a 40 km. Putin atualizou sua doutrina. Blindados foram substituídos por motocicletas, depois por pequenos grupos de infantaria, e então por infiltração na floresta. Cada adaptação foi um passo atrás,
e a Rússia afastou ativos valiosos da linha de frente. Mas a Ucrânia viu isso. No início de 2026, um centro de comando de ataque profundo foi estabelecido sob as forças de sistemas não tripulados. De acordo com The Telegraph, Katerina Stepanenko do ISW descreveu: está se tornando muito mais sistemático. Profundidade de coordenação 150 km, 93 milhas. Mas, de acordo com a análise do CEPA, a geografia da morte ainda não está completa. O ex-operador das Forças Especiais dos Estados Unidos, Brian Pickens, disse ao The National Interest: a maior parte do que importa está na faixa de 30 a 100 km. A Ucrânia não tem sistemas escaláveis lá. Esta lacuna intermediária está se fechando, e a velocidade desse fechamento é uma das corridas que determinarão o desfecho da guerra. O que acontece antes de um drone FPV decolar? Alguém dá uma coordenada para alguém. De onde vem essa coordenada? Um grupo de infantaria russo está avançando por uma linha de árvores à noite, com cobertura de nuvens e chuva acima deles. Em uma guerra clássica, esse grupo é invisível. Não está no sistema da Ucrânia. Satélite SAR, radar de abertura sintética. Não vê nuvens, não vê escuridão. O que vê é metal em movimento. Empresas como ICEI, Capella e IKPS estão fornecendo essa tecnologia para a Ucrânia em tempo quase real. Starlink, a espinha dorsal do sistema, milhares de satélites fornecendo conectividade ininterrupta. Uma unidade terrestre é atingida, outra se conecta no mesmo segundo. O sistema de comando da Ucrânia não vive em um quartel-general, ele vive no próprio campo. Além disso, inteligência de sinais da OTAN. Se um quartel-general de brigada russa abre uma transmissão de rádio, ela é decodificada antes de a conversa terminar, e a parte relevante já chegou a Kiev. Então, um soldado russo andando pelo campo não está sendo observado por um único inimigo. 3 olhos estão observando. Satélite mostra onde, sinais mostram o que ele fará, drone mostra como atacar. 3 tecnologias, 3 redes aliadas, um soldado. A Rússia não está apenas lutando contra a Ucrânia, está lutando contra o ecossistema de sensores ocidental. Mas a geografia da morte não é apenas tecnologia moderna. Está misturada com algo muito mais antigo. E sem essa mistura, esta guerra estaria em um lugar diferente agora. A análise da Carnegie Endowment contém uma frase marcante: como as forças lutam importa mais do que quantos soldados elas colocam em campo. A primeira era é antiga. O lado defensor conhece o terreno, qual vale é transitável, qual topo de colina oferece uma visão, qual estrada leva ao pântano. Essa assimetria decidiu guerras por séculos. Parou os soviéticos na Guerra de Inverno da Finlândia. Esgotou os americanos nas selvas do Vietnã. Derrotou 2 superpotências nas montanhas do Afeganistão. Mas a lógica antiga tinha uma fraqueza. O defensor conhecia o terreno, mas não conseguia ver onde o inimigo estava até que o atacante se aproximasse. A segunda era é moderna. Satélites vêm, drones rastreiam, sinais escutam. Mas os Estados Unidos e o Iraque e o Afeganistão viam tudo, mas não conseguiam converter isso em superioridade contra guerrilhas que conheciam o terreno. Ver não é suficiente. Você tem que combinar ver com o terreno. A Ucrânia colocou as 2 eras uma sobre a outra no mesmo campo de batalha, e uma ironia histórica surgiu. O exército de Napoleão foi engolido pelos pântanos russos. O exército de Hitler foi engolido pelo inverno russo. Agora, o pântano digital da Ucrânia está engolindo soldados russos. A arma geográfica que historicamente protegeu a Rússia agora está sendo usada contra a Rússia, e desta vez, o pântano não é físico, é digital. Um grupo russo entra em uma linha de árvores. A Ucrânia conhece cada árvore. Esta é a sua terra, mapeada há anos. Simultaneamente, o SAR está escaneando. O Starlink está fornecendo coordenadas. O FPV está atacando. Drone pela frente, minas pelo lado, reconhecimento de cima, HIMARS por trás. 4 camadas descendo sobre um único soldado de uma vez. Qualquer soldado pego em 3 dessas camadas desaparece sem deixar rastro. E aqui está o verdadeiro paradoxo. A doutrina centenária da Rússia também é construída sobre uma lógica antiga, força esmagadora, números como poder. Mas a Ucrânia virou a antiga vantagem a seu favor e a vestiu com tecnologia moderna. A Rússia está presa na antiga doutrina do atacante, incapaz de adicionar uma resposta moderna. Ambos os lados se alimentam da mesma história, mas um a misturou com algo novo. O outro a aplica como está, e o campo de batalha mede essa diferença de forma implacável. 4 anos não é pouco tempo! Esperava-se uma resposta. Ela nunca veio. Por quê? 3 respostas, todas ruins.
Primeiro, a indústria não é suficiente. O modelo distribuído da Ucrânia, milhares de pequenas oficinas, atualizações semanais, é estranho à cultura industrial russa. A Rússia pode produzir drones, mas não consegue evoluí-los rapidamente. Um FPV ucraniano recebe 3 atualizações em 3 meses. Seu equivalente russo recebe uma. Segundo, a tomada de decisões está bloqueada. Uma mudança de doutrina é uma admissão de fraqueza. O regime de Putin não pode dizer que o método antigo não funcionou, porque a legitimidade interna depende da narrativa contínua de vitória. Mas notícias da frente não sobem porque o oficial que as leva arrisca sua própria carreira. Terceiro, o mais perturbador: o custo humano é gratuito para o Kremlin. Segundo os CSIS, os soldados que morrem não são filhos das elites de Moscou. Eles vêm do extremo norte, extremo leste e das prisões. Suas mortes não se tornam eventos midiáticos. Uma doutrina só muda quando seu custo incomoda quem a paga. Os que pagam estão no campo, não na mesa de decisões. As guerras são decididas não por generais, mas por soldados rasos, e o soldado raso russo na frente da Ucrânia não pode carregar esse fardo. Vamos imaginar um soldado contratado russo em 2026. Ele não é dos distritos ricos de Moscou, ele é da Buriácia, Tuva, Daguestão, Sibéria Rural. Sua principal razão para assinar não é patriotismo. É dinheiro, pagar uma dívida, comprar uma casa, financiar a educação de um filho. Após assinar, o treinamento começa. Duração: 1 mês, às vezes menos. Naquele mês, ele não adquire nenhuma das habilidades que a geografia da morte exige. A arma em suas mãos, cada vez mais modelos AKM e AK-74 dos anos 1960. A única missão dada a este soldado é caminhar até a linha, e ninguém lhe diz que essa linha se tornou uma geografia da morte. Na entrevista do ISW com um prisioneiro de guerra russo, a cena é inesquecível. Os homens estão perdendo a cabeça e atirando em si mesmos. De acordo com a reportagem do NV.A, o escritor Z. Alexei Sukhonkin, um correspondente russo presente na zona de combate, escreve abertamente no Telegram: os comandantes russos estão gastando soldados recém-chegados à moda antiga, como um recurso renovável, e nenhuma mobilização salvará a situação com essa abordagem. De acordo com a Al Jazeera, em março de 2026, a Rússia perdeu 35.351 soldados em um único mês, um novo recorde. 96% dessas baixas vieram de drones. Artilharia e armas pequenas representaram apenas 4%. Drones não são mais uma arma de apoio, eles são a guerra. E aqui está a equação mais crítica desta guerra. No primeiro trimestre de 2026, a Rússia recrutou cerca de 80 mil soldados, mas perdeu mais de 90 mil. Como confirmou a Al Jazeera, pela primeira vez na história, a taxa de perdas superou a taxa de recrutamento. De acordo com a United 24 Media, os números de deserção se aproximaram de 70 mil em 2025. O regime usa seus soldados não como um recurso, mas como combustível. Um recurso é valorizado, protegido, treinado, equipado. Combustível é queimado. Ele acende uma vez, se esgota, é substituído. E o fundo do tanque de combustível está se tornando visível porque as reposições não estão mais acompanhando. A crítica mais perigosa para um regime não vem de fora, vem de dentro. Kotenok disse: 90% morrem antes de chegar à frente. Khodorkovsky disse: ataques em grande escala aumentarão as perdas em 8 vezes. Sukhonkin disse: os soldados estão sendo gastos como um recurso renovável. 3 nomes, 3 experiências de linha de frente diferentes. Uma conclusão: esta guerra não pode ser vencida em sua forma atual e nenhum deles é anti-guerra. Todos querem que a Rússia vença, mas estão dizendo que a estratégia do regime colapsou. De acordo com NV.UA, nas últimas 2 semanas, dezenas de blogueiros militares russos lançaram críticas, incluindo canais com milhões de assinantes como Raibar. Eles estão escrevendo que a ofensiva chegou a um beco sem saída, que o comando está escondendo as perdas reais, que a mobilização é inútil nas condições atuais. E qual foi a resposta do Kremlin? O blogueiro ligado ao Kremlin, Ilya Remeslo, descreveu a guerra como sem esperança e Putin como um presidente ilegítimo e criminoso de guerra em março de 2026. Na noite seguinte, ele foi internado no Hospital Psiquiátrico número 3 em São Petersburgo, o mesmo hospital associado à psiquiatria punitiva da era soviética.
A erosão da legitimidade começa lentamente, depois acelera, e essa aceleração agora é visível. Dois relógios invisíveis estão correndo nesta guerra. O relógio da Rússia é o relógio da erosão, lento e irreversível. Todo mês, soldados perdidos, deserções aumentando, o buraco demográfico se aprofundando, vozes internas se multiplicando. A erosão, em algum momento, se transforma em um colapso catastrófico. Qual semana? Qual evento? Desconhecido, mas virá. O relógio da Ucrânia é o relógio dos recursos. Rápido, visível. Taxa de produção de drones, suporte do Starlink, grupo de engenheiros, fluxo de inteligência aliada. Cada parte é mensurável, e o que é mensurável é alvo. Qual relógio se esgota primeiro? Kotenok fez uma frase: 90% morrem antes de chegar à frente. Essa frase parecia uma estatística, mas por trás dela estava o colapso de uma doutrina de 200 anos, a ascensão de uma geografia da morte, vozes de revolta dentro de um exército e dois relógios ticando, e nenhum relógio tica para sempre. A crítica não ficou confinada às redes sociais. Ela se espalhou para instituições estatais oficiais e conselhos regionais. Grigory Yermayev, um deputado de 69 anos da Duma de Samara, tomou a palavra com rara coragem e disse: Somos conjuntamente responsáveis com Putin pelo fracasso da operação militar especial. Ele não quer parar a agressão porque não quer entrar para a história como um presidente derrotado. O microfone de Yermayev foi cortado em segundos, mas aquelas palavras já tinham sido registradas, rompendo o silêncio no salão. Na verdade, as raízes dessas ousadas manifestações são muito mais profundas e de natureza estrutural. A faísca para essa coragem foi acesa meses atrás em São Petersburgo, cidade natal de Putin, no conselho da cidade de Smolenskoye. Este conselho local foi além da mera crítica política para quebrar o maior tabu da Rússia. Ao submeter uma petição oficial à Duma estatal, eles exigiram que Putin fosse removido do cargo sob acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Além disso, esses membros do conselho não recorreram a slogans emocionais ao fazer isso. Eles apresentaram 4 argumentos fundamentais baseados na própria constituição do regime. Esses argumentos eram a destruição das forças armadas, uma catástrofe demográfica, colapso econômico e derrota estratégica. Eles sabiam que a Duma não levaria Putin a julgamento. O objetivo deles era acender uma tocha na escuridão, e eles conseguiram. A crítica de políticos e autoridades locais é perigosa para o sistema. No entanto, uma confissão vinda do topo das Forças Armadas revela que os pilares fundamentais do sistema estão rachando. A elite militar da Rússia quebrou o silêncio. O coronel-general Vladimir Chirkin, uma das figuras militares mais experientes da Rússia, apareceu na rádio RBC e fez uma confissão histórica. Aprendemos uma lição séria e dura. Chirkin deu abertamente uma nota negativa aos serviços de inteligência russos, que disseram ao Kremlin que 70% dos ucranianos nos apoiam. Ele admitiu que os militares russos foram vítimas da síndrome de Tbilisi, acreditando que poderiam capturar a Ucrânia em 3 dias devido à euforia da vitória na guerra de 2008 na Geórgia. Ele até zombou da apresentação do ex-ministro da Defesa Shoigu sobre a retirada de Kiev como um gesto de boa vontade. Ele chamou isso de uma derrota esmagadora. Em um país onde criticar a guerra acarreta uma sentença de prisão de 15 anos e onde mais de 21 mil pessoas foram presas desde 2022, um general de alta patente está dizendo essas coisas, e ninguém vem prendê-lo. É assim que o muro do medo está desmoronando. Então, o que você acha? A Rússia pode encontrar uma saída dessa geografia mortal? Ou a arquitetura que a Ucrânia construiu já determinou o destino da guerra? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.